Nesse vídeo, eu vou bater um papo contigo sobre como lidar com pensamentos excessivos e como começar a resolver isso na sua vida se você é uma pessoa que também pensa em excesso, o famoso overthinker. Eu vou bater um papo contigo sobre como eu lido com isso, as características do overthinking, os perigos do overthinking e também te dar ações práticas para começar a resolver. Se você nunca me viu antes, prazer, eu sou o Marcos, eu sou consultor de negócios, sou um especialista em estratégia, também sou um empreendedor e meu objetivo aqui no YouTube é te ajudar a se tornar uma pessoa mais estratégica, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E boa parte deste trabalho passa por como eu posso pensar com clareza. Então a gente vai falar hoje sobre pensamento e o problema do pensamento excessivo. O pensamento excessivo, se você é uma pessoa que nem eu, você deve saber muito bem o que eu vou te citar agora, mas eu vou descrever um pouquinho, que é basicamente aquela situação onde você começa a pensar numa espiral de possibilidades, até aquilo começar a te travar, até aquilo começar a te gerar ansiedade, até aquilo começar a te gerar dúvidas sobre si mesmo, sobre a vida, sobre o que você precisa fazer, e você, obviamente, por estar pensando em excesso, decide fazer nada. O pensador excessivo, ele é uma pessoa muito, muito boa em planejamento, muito boa. Não existe, acredito eu, pessoas que pensam em excesso e não são muito boas de planejamento, porque meio que uma coisa vem com a outra. Então a gente é muito bom nisso, de pensar em cenários, pensar em possibilidades, pensar até o mínimo do detalhe. Nós somos pensadores profundos por natureza. Nós também tendemos a ser pessoas muito ambiciosas, pessoas que têm muita ambição. É por isso que a gente pensa muito. Se você é um empreendedor que nem eu e também é um pensador excessivo, você também deve ser uma pessoa que, putz, eu tive 200 ideias de projetos, eu quero fazer isso, eu quero meio que dominar todos os territórios mais a Oceania. E o problema é que a gente nunca decide nada. A gente fica enrolando, a gente fica procrastinando. E por quê? Porque o nosso cérebro não permite que a gente decida. Por a gente levar muito a sério os nossos pensamentos, isso é um dos maiores problemas, a gente começa a acreditar que eles são a realidade. E a primeira coisa que você precisa fazer para resolver o overthinking é entender um conceito do mindfulness, né, da meditação mindfulness, que é os seus pensamentos não são você. Os seus pensamentos são apenas pensamentos. Eles são uma abstração do mundo real. A gente pensa porque a gente precisa pensar para tomar decisões. O problema é quando a gente pensa demais, que nem nós, pensadores em excesso, é que a gente começa a inventar lorota na nossa mente e a gente não decide nada. Ou seja, a gente começa a se enganar. Basicamente, em resumo, assim, o overthinking para mim é uma autoenganação contínua para a gente não decidir fazer absolutamente nada. Vou te dar até um exemplo: uma pessoa, um empreendedor super bom, que está lançando o seu primeiro infoproduto aqui no digital, veio falar comigo falando: Marcos, eu estou paralisado. Eu não sei o que tomar de decisão. Eu tenho 7, 8 produtos e ideias, todas elas são legais, e eu não sei qual delas eu escolho. E honestamente, a minha resposta para ele, quando ele me falou isso, foi: se você gosta de todos, por que você não escolhe literalmente qualquer um deles e simplesmente executa? E até agora ele não executou. Ele pode estar se preparando para lançar, etc. Ele pode ter voltado a esse processo do overthinking, mas eu sei muito bem o que ele está passando, porque eu já passei por isso também. Eu ainda passo por isso. Eu sou um overthinker em recuperação, você pode dizer assim, no sentido de que isso é presente na minha vida, isso é uma coisa que eu preciso lidar, e isso é uma coisa que eu aprendo todos os dias a como lidar melhor. Então, esse vídeo até é um pouquinho para eu passar um pouco da minha experiência lidando com isso. A primeira coisa, então, é entender que os seus pensamentos não são a realidade. E que quanto mais você pensa, mais ansioso você fica, porque quando você começa a pensar em excesso, você começa a abstrair o mundo real em excesso. Porque o pensamento, quando você está pensando em excesso sobre planejamento, qual infoproduto eu lanço, por exemplo, né, nesse exemplo que eu dei. O que acontece? Eu estou materializando na minha cabeça ideias, conceitos, baseados em hipóteses, baseados em conjunções, conjurações, não sei a palavra certa, mas assim, enfim, em elaborações como o mundo pode ou não pode se dar. Eu estou pensando em probabilidade, meio que baseado no meu feeling, baseado no que eu acho que, e eu não tomo decisão nenhuma porque eu começo a achar que esse eu acho que é a verdade, e ele não é. Ele é apenas uma possibilidade. Então, a primeira coisa para você resolver, além de pensar
olha, é um pensamento, esse pensamento não é a realidade, é você entender que qualquer decisão que você for fazer é sempre uma aposta. Isso é um dos conceitos mais importantes que você precisa entender na sua vida, honestamente. Quando eu entendi esse conceito na minha vida mudou. É uma aposta. Algumas apostas a gente perde, algumas apostas a gente ganha, mas é sempre uma aposta. Obviamente que a gente quer sempre o quê? Aumentar a probabilidade da gente ganhar a aposta. Porém, contudo, todavia, não vai acontecer se você ficar só pensando. Outra coisa que o overthinker tem é a questão de que nós temos um ego muito grande, honestamente. Então, muitas vezes eu, Marcos, fico pensando demais numa decisão e não decido, porque eu sei que se eu errar, ou se eu precisar voltar atrás, se eu precisar admitir que eu estou errado, qualquer coisa dessa, eu vou ferir o meu ego, eu vou perder status, eu vou ser expulso da minha tribo. Então, nada disso é verdade. O máximo que acontecer, cara, é eu precisar, sei lá, pedir desculpas, engolir algum prejuízo ou qualquer coisa dessa e precisar voltar atrás. Então entenda outra coisa. O seu ego está tentando te proteger. O seu cérebro, na verdade, está tentando proteger o seu ego ao fazer com que você não tome decisão nenhuma e fique aí numa espiral de indecisões infinitas. Essa ansiedade crônica da paralisia de decisão causada pelo overthinker, na minha opinião, Marcos, é a pior coisa que pode acontecer. Eu lembro claramente que esse ano eu tive durante os primeiros meses do ano, eu estava muito numa indecisão de o que fazer com o meu posicionamento de marca. Aqui no digital, como criador de conteúdo, empreendedor, etc. E eu ficava muito numa indecisão e eu comecei a entrar numa espiral de pensamento em excesso, que isso é uma mania nossa também, de começar a olhar para coisas idiotas e achar que aquilo ali a minha tomada de decisão sobre aquilo era a coisa mais importante a ser feita para eu resolver o meu problema. E era muito idiota, meu Deus do céu. Que era a decisão de mudar a minha bio de Instagram. Olha só o nível da estupidez. Eu perdi uma noite de sono por causa disso. Porque eu ficava, meu Deus, mas esse texto, ele é melhor porque ele fala de forma mais visual o que eu estou querendo dizer. Ah, mas tem esse texto e ele fala de uma forma mais persuasiva. Eu fiquei nessa loucura. Eu realmente acho que eu fiquei 2 dias pensando nessa loucura. Quando eu olho para trás agora, com alguns meses, eu vejo o quão estúpido é. O quanto isso era o meu cérebro tentando me proteger novamente de uma tomada de decisão que, nesse caso específico, significava nada, mas eu inventei uma lorota na minha cabeça que ele significava tudo. Isso é uma característica muito comum do overthinker. A gente pegar algo inútil, algo muito pequeno, algo que no grande esquema das coisas não significa absolutamente nada e dar um peso do tamanho da lua para ele. E que é esse exemplo idiota aqui que eu dei. Pro meu amigo aí do infoproduto, a mesma coisa. Ah, Marcos, é só um curso, etc. Cara, quem trabalha com empreendedorismo digital, venda de conhecimento, que nem eu, que nem ele, sabe que muitas vezes as coisas dão errado mesmo. E paciência, você precisa lançar o bagulho logo, testar e validar. Ou seja, a principal problema, né, do overthinker é que a gente acaba se soterrando nos nossos próprios pensamentos. Como você resolve isso, além disso que eu já te falei neste vídeo? Para mim, Marcos, a principal coisa que você precisa fazer, é a coisa que mudou a minha vida, e que muda a minha vida todos os dias, é você começar a pensar em experimentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que você precisa começar na sua vida para metas pessoais, metas profissionais, independente se você empreende, etc., qualquer coisa, projetos, pensar em fazer experimentos. O que é um experimento? Experimento é um teste. Um cientista, ele não descobre a cura de uma doença ou descobre alguma coisa sobre a natureza, etc., da noite para o dia. E ele não descobre isso pensando sobre as coisas, ele descobre testando. Ele formula uma hipótese e aí ele vai validar ou refutar essa hipótese no mundo real. Ele vai testar as coisas, ele vai entender o que funciona, o que não funciona, e a partir deste feedback ele faz o quê? Nossa, eu estava completamente errado sobre a minha hipótese. Ou, nossa, eu estava completamente certo e agora eu posso avançar. Como startups, empresas de tecnologia, evoluem rapidamente. Elas evoluem usando o que a gente chama de ciclo de feedback. Ciclo de feedback nada mais é do que você definir algo, ou seja, vou lançar o produto, vou lançar uma nova funcionalidade, vou lançar uma nova estratégia, etc. Eu vou testar isso no mundo real e eu vou coletar dados baseado em feedback das pessoas, do mercado, seja lá o que for que você estiver tentando capturar dados, e eu vou depois fazer uma mudança naquilo que eu testei baseado nesses dados. Eu vou repetir esse ciclo, é por isso que chama ciclo de feedback. Só que enquanto você fica no seu pensamento excessivo, você não tem feedback nenhum do mundo real, concorda? Então é por isso que eu digo que você precisa fazer planejamentos baseados em experimentos.
Ou seja, faça uma coisa de curta duração. 3 meses, 6 meses, muitas vezes você vai precisar de um período de tempo de até 6 meses para conseguir coletar algum tipo de dado minimamente estruturado. Por exemplo, eu mudei o meu posicionamento aqui da minha marca pessoal. Se você não viu o meu vídeo explicando isso, procure aí. É um vídeo onde eu falo que eu não falo mais de negócios. E eu tomei essa decisão porque eu não aguentava mais falar de negócios. Mas como é que eu sei que essa decisão é certa? Eu vou gravar um monte de vídeo no meu YouTube e eu vou coletar o feedback das pessoas. Se eu ficasse pensando mais 6 meses se eu deveria ou não tomar essa decisão, que é basicamente o seu caso, ou comprar uma bicicleta, eu estaria paralisado, como eu já estive em várias vezes na minha vida. Eu demorei anos para começar a criar conteúdo na internet por causa disso, por causa do overthinking, porque eu não sabia o que eu queria falar, nem onde eu queria produzir. E eu ficava pensando em vários cenários, porque eu sou muito bom de pensar em cenários, só que eu não tomava decisão nenhuma, o tempo passava, nada andava e a minha vida ficava, no português claro, uma merda. Principalmente a minha cabeça ficava uma merda. Quando eu comecei a decidir e comecei a agir, spoiler, as coisas funcionaram, mesmo quando elas deram errado, e já deu muita coisa errado. Isso vai acontecer. Mas voltando aos experimentos. A melhor coisa que você pode fazer é fazer um experimento, o que eu chamo de microplanos. Ou seja, um plano pequeno, concreto, acionável, baseado numa hipótese que você tem, onde você vai coletar feedback, você vai aprender a como melhorar a partir daquele feedback e vai ficar mudando e testando, mas você decide fazer algo, você toma uma decisão. É a coisa mais importante para o overthinker é tomar uma maldita de uma decisão. Não importa se ela vai ser boa, se ela vai ser ruim, qualquer decisão no momento, principalmente numa estrutura de experimento, de um microplano, vai ser uma boa decisão, provavelmente. Por quê? Porque você vai testar, meu Deus do céu, você não está fazendo uma decisão que não existe como voltar atrás. Eu estou gravando neste exato momento o meu curso, o Microplanos, com o objetivo de te ajudar a em 2026 planejar as suas metas pessoais, metas profissionais, seus hábitos, seus projetos, numa estrutura de experimentos, pequenos planos, microplanos, obviamente, onde você faz microações para você conseguir coletar micro resultados e de fato ir avançando. Ou seja, eu diminuo a coisa para um mínimo onde não tomar uma decisão, honestamente, seria uma decisão bem burra, porque eu sei que aquilo não está fincado numa pedra que eu não posso voltar atrás ou ajustar. A vida real não funciona assim. A vida real funciona na base dos ajustes. Se você se interessa por isso, quer aprender a planejar melhor, quer sair do overthinking em 2026 e de fato começar a planejar as coisas com muita mais agilidade e conseguir principalmente a avançar, a executar as coisas com mais agilidade e com mais clareza, se inscreva na lista de espera do curso clicando no link da descrição do vídeo. Mas de qualquer maneira, a questão do experimento é a coisa mais importante para você sair do modo pensamento em excesso. É isso que vai mudar de fato a sua vida. É você começar a fazer pequenos experimentos, entender que decisões são apostas, que as decisões às vezes vão dar certo, às vezes elas vão dar errado, mas que dificilmente você tem uma decisão que não pode ser modificada depois. É óbvio que algumas você não vai conseguir modificar com muita facilidade, como por exemplo, casei com uma pessoa, agora não gostei da pessoa. Então, algumas decisões você de fato precisa pensar. Só que se você ficar pensando 10 anos se você casa ou não com aquela pessoa, você provavelmente vai perder aquela pessoa. Então, você vai precisar em algum momento criar coragem em tomar uma decisão, mesmo que ela seja desconfortável, porque ela envolve muitas incertezas. Por fim, eu quero deixar uma recomendação de livro para você, que é este livro aqui. Não acredite em tudo que você pensa. É um livrinho curto, bem curto, esse livro tem acho que nem 200 páginas. É um livro muito bom. Ele fala sobre a questão da intuição, que por sinal é um dos assuntos que você deveria levar mais a sério. De você ouvir mais a sua intuição e menos os seus pensamentos, tentando racionalizar tudo. Ele fala isso muito bem. Me diga aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo especificamente sobre esse livro, falando dos principais conceitos, etc. É um livro muito bom, um dos melhores livros que eu li nesse ano. Me ajudou absurdamente, principalmente a tomar essa decisão de mudança de posicionamento, a fazer mais vídeos de YouTube, etc., foi ouvir minha intuição. Então, minha recomendação final para você é escute mais a sua intuição, ela provavelmente já sabe o que você quer fazer, você só precisa ter um pouquinho mais de coragem para ouvir ela de fato. E para fechar aqui, eu só queria deixar o recado que eu sei muito bem o que é o processo de você pensar em excesso e como ele é perigoso porque ele é gostoso. O pensar em excesso, ele basicamente vai te dando no mundo real, na sua cabeça, um castelo imaginário. E você constrói tudo e tudo acontece, e tudo é perfeito porque não existe risco, porque não existe mundo real, porque não existe esforço, não existe energia gasta, não existe tempo gasto, não existe suor gasto em algo sem saber se aquilo vai dar certo ou não. O mundo real não funciona assim.
O mundo real funciona na base do teste, aprendizado, teste, aprendizado. É um recado que eu gostaria de ter ouvido muitos anos atrás, até por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque eu sei que muita gente está chegando agora no final do ano, no último trimestre, e está pensando 1 milhão de coisas, etc. Cara, legal, pense sobre as coisas, mas como eu falo aqui nesse canal, você precisa pensar com clareza e com estratégia. E quem pensa com estratégia não fica pensando o resto da vida. Você precisa pensar o suficiente para tomar uma decisão informada, e é isso. E depois você ajusta. Por hoje é só. Deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou do vídeo, se você é um overthinker também, quais são as suas estratégias e táticas para lidar com esse problema. Se inscreva na lista de espera do Microplanos clicando no link da descrição do vídeo. Um grande abraço e a gente se vê em breve em mais um vídeo aqui. E agora eu quero te recomendar um outro vídeo meu chamado Como Tomar Boas Decisões e Não Voltar Atrás Depois. É um vídeo com a capa com o Jeff Bezos, onde eu te ensino uma técnica que eu aprendi com ele a como tomar decisões muito mais facilmente e rapidamente no meu dia a dia, sem ficar paralisado com os meus pensamentos e coisas assim. Assista, você vai gostar muito, vai completar muito bem esse vídeo. Um grande abraço, valeu!